Bom, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia, porque hoje, no terceiro capítulo da nossa série de reportagens especiais sobre os 251 anos de Campinas, conheça a participação feminina na construção da história do município e os desafios para o futuro da mulher que vive ou trabalha aqui na metrópole. O início de Campinas no século XVIII, a vida das mulheres estava fortemente ligada ao contexto familiar e às atividades domésticas. A sociedade era predominantemente rural e patriarcal, com as mulheres desempenhando papéis tradicionais como cuidadoras do lar, mães e esposas. De uma cidade que surgiu no período colonial, passou pelo imperial e traz as marcas daquilo que foi conquistado pelas mulheres no decorrer da história, e esta vem de longe, do tempo em que elas não tinham voz e nem vez. Então, os direitos da mulher, nessa época, eram tanto quanto a de um objeto, ou seja, ela só tinha a obrigação de procriar, somente isso. Mas logo depois da independência, etc. e tal, quando começaram a ser formuladas as primeiras legislações no país, depois de 1822, né? Embora ainda tivesse muita influência das ordenações filipinas, como você citou, que eram as legislações utilizadas em Portugal, porque ainda estávamos fazendo as nossas legislações. Mas nessa época, a mulher já conseguia vislumbrar alguma forma de atendimento ao seu estado de vulnerabilidade, de, vamos dizer assim, desde violência doméstica a um risco à sua integridade física. Da freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Campinas do Mato Grosso de 1774 até a cidade de hoje, a participação feminina foi fundamental na construção do município, acompanhando a evolução da sociedade. De acordo com o censo de 2022, as mulheres representam 52,3% da população campineira. Elas estão em 70% no serviço público municipal, mas ainda assim há muitos desafios a serem superados. Desde as limitações impostas às mulheres em sociedades antigas até os movimentos feministas do século XX, a trajetória revela lutas por direitos, reconhecimento e autonomia. Na política, por exemplo, a participação feminina cresceu, mas ainda é insuficiente. Nas eleições municipais de 2024, apenas 13% dos cargos eletivos foram ocupados por mulheres. Dos 5.569 municípios brasileiros, apenas 727 são chefiados por mulheres. São 64 prefeituras a mais do que 2020, um aumento de 1 ponto percentual. Em Campinas, tanto a Prefeitura quanto a Câmara já tiveram mulheres à frente, mas em situações que representaram um momento delicado para a cidade. Isalene Tiene assumiu como prefeita após o assassinato do prefeito Antônio da Costa Santos, o Toninho do PT, em 2001. Essa força que nós tivemos juntos garantiu que eu continuasse um governo difícil, muito desafiador, porque Toninho, como titular, ele era conhecido e na campanha se destacou mais, né? E sempre vice é mais difícil, e uma vice mulher. Então, foi muito difícil. Eu tive muita solidariedade das mulheres de Campinas, e principalmente as mulheres organizadas, porque nós já estávamos organizadas na Marcha Mundial das Mulheres, num grupo das mulheres na periferia de Campinas, desde 1980 e até hoje ele permanece. Nós estávamos organizadas nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. Eu tive muita solidariedade das mulheres e tive também, no enfrentamento político, eu tive
pessoas que me apoiaram e me ajudaram muito. Na Câmara, a vereadora Débora Palermo assumiu a presidência do Legislativo em 2022, após a renúncia do cargo pelo então presidente vereador Zé Carlos. Eu falei, eu não tenho experiência de presidência, pouca experiência como vereadora, mas a gente tem um pessoal aí que dá um ótimo suporte e vamos ter que encarar, não tem o que fazer. Foi um desafio, mas assim, ser a primeira mulher a assumir a casa, eu tinha uma responsabilidade não só de colocar a casa em ordem, que estava, né, uma situação muito pesada na casa, votar projetos importantíssimos como orçamento. A primeira vez que nós votamos as emendas impositivas foi sobre a minha presidência. Fizemos tudo com muita tranquilidade, com muita ordem, colocamos a casa em ordem. A conquista de políticas públicas representou um avanço para as mulheres. A Casa da Mulher Campineira, ela foi um grande avanço, né, uma grande conquista para nós mulheres aqui da cidade de Campinas, onde a gente aqui também acolhe as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Então aqui nós não temos não só a ruptura dessa violência, mas também nós trabalhamos a questão da superação dessas mulheres que chegam aqui até nós. Então espaço como esse é de grande relevância e de grande importância para o nosso município. O programa hoje não só acolhe mulheres que estão em situação de violência doméstica, mas a gente acabou abrindo para todas as mulheres, né? E realmente nós temos mulheres que chegam até nós com uma questão, a saúde mental, o emocional abalado por determinados fatores que aconteceu na sua vida. Então a gente traz realmente um refúgio, um renovo para essa mulher que muitas das vezes vê naquele quadro que ela está vivenciando sem alternativa. Então, através do programa, ela se reencontra enquanto pessoa, enquanto profissional. Mas ainda, no âmbito do direito, apesar da Lei Maria da Penha, a terceira melhor do mundo no que diz respeito à proteção à mulher, a violência ainda é o maior desafio. 2025, pouco andou-se, pouco realmente conseguiu, em termos da mulher, parar de sofrer tantas perseguições, parar de sofrer tantas recriminações, inclusive embasadas em legislação. As relações de trabalho também passam pelas questões de gênero. O que ajudou a melhorar muito, por incrível que pareça, foi pós-pandemia, que nós começamos no sistema híbrido, né, no home, e isso permitiu que as empresas tivessem uma flexibilidade maior. Então, hoje em dia, muitas mulheres trabalham em casa com as suas crianças ou mesmo no período gestacional. Apesar das conquistas, ainda há muitos paradigmas a serem derrubados. Até hoje, quando você conversa, você fala sobre uma mulher que é proprietária, que é CEO, que é presidente, que manda, até hoje é considerada com apelidos totalmente pejorativos, de machona, Maria Mandona, sargentão. A mulher, ela não é prestigiada pelo poder que ela tem num trabalho ou numa propriedade. Na verdade, ela é desclassificada, desmerecida pelo fato de ser a proprietária, a dona, a quem manda. Eu espero que eu seja a primeira de muitas, né? A minha passagem pela presidência deixou claro que, olha, eu não tinha experiência política quase nenhuma, eu estava chegando nessa casa. Eu assumi a casa e fizemos um trabalho excelente. Ninguém pode falar do meu trabalho ali à frente da presidência, né? Então, podemos eleger mulheres para a presidência porque elas dão conta, elas sabem fazer e fazem com excelência. Nós mulheres cumprimentamos essa cidade porque nós podemos cumprimentar porque nós estamos participando nessa evolução. Parabéns, Campinas, parabéns, mulheres de Campinas que estão participando nessa construção. Você sabe como se manter em segurança enquanto espera o carro de aplicativo após o encerramento de um show ou evento? No quadro de hoje, a comandante da Guarda Municipal de Campinas traz dicas importantes para você se organizar e não correr qualquer risco ao voltar para casa. É o Fica a Dica.
Hoje os aplicativos são muito utilizados nos deslocamentos, né? Então é importante que você espere com o seu grupo, por exemplo, se você for fazer esse deslocamento sozinha ou sozinho, ou espere em locais que sejam movimentados, não aguarde em ruas que estejam mais afastadas do evento ou que não tenha trânsito de pedestres ou de veículos, para que você não se torne aí um alvo enquanto espera. Também é fundamental que você compartilhe aí o deslocamento com alguém da sua confiança. Seja alguém que estava com você no grupo, com a sua família, um irmão, a mãe que está em casa. Olha, eu vou me deslocar por aplicativo e compartilho aqui a minha localização para que isso possa ser acompanhado em tempo real por alguém da sua confiança. Então, independente de ser aplicativo ou não, mesmo que você esteja esperando alguém que possa vir te buscar no local do evento, procure sempre esperar num local de movimento. De preferência, por exemplo, esperar ao lado de um operador de segurança pública, se você visualizar ali próximo a esse local, guarda municipal, polícia militar, aí espere próximo, que é o ideal.